E em terceiro e último elemento, o ministro do STF, Dias Toffoli, autorizou o inquérito para investigar os ataques de influenciadores ao Banco Central, também durante o caso Master. Inclusive, a gente falou ontem aqui no Radar sobre a abertura desse inquérito pela Polícia Federal. A investigação busca saber se os perfis receberam pelas publicações ou então quem teria pagado por elas. Esses perfis também fizeram críticas ao Banco Central, que decretou a liquidação da empresa de Daniel Vorcaro no fim do ano passado. Os investigadores da Polícia Federal tentam descobrir se as publicações ocorreram de forma coordenada, com o objetivo de questionar a atuação do Banco Central, e os pedidos para os influenciadores teriam partido da antiga direção do Master, sob influência de Daniel Vorcaro. Deixa eu chamar a nossa Vitória Bel e Ander Porcela para comentar também essa abertura agora da Polícia Federal em relação a esses influenciadores, para entender melhor quem pagou por essa movimentação de conteúdos direcionados de ataque ao Banco Central, de valorização ao BRB, e que ajudaria a entender muita coisa por aí também, né, Vitória? Pois é, Roberta, de fato a investigação quer ver se houve um pagamento específico para esses influenciadores para, primeiramente, criticar o Banco Central e também defender Daniel Vorcaro e o Banco Master. A gente lembra que foram perfis que não tinham nada a ver com economia, perfis de saúde, esporte, entretenimento, e que passaram a fazer críticas ao Banco Central e dizer que a liquidação do Banco Master estava ocorrendo rápido demais. Então, os investigadores querem saber se, de fato, existe um processo mais acelerado, ou melhor dizendo, se existiu um processo coordenado entre esses influenciadores digitais e quem pagou para eles fazerem essas postagens. Voltando a falar um pouco sobre a CPI do INSS, acho que é importante também a gente destacar que é uma forma de trazer o caso Master à tona sem necessariamente instalar a CPI do Master. Como a gente viu, dificilmente o Hugo Motta vai se dedicar à instalação de uma CPI na Câmara dos Deputados. Acredito que também seria difícil o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fazer uma instalação de uma CPI no Senado neste momento, especificamente para o Banco Master, até porque a gente sabe que Daniel Vorcaro tinha muitas ligações com integrantes do Centrão, mas essa CPI do INSS pode ajudar a desvendar alguns pontos específicos das fraudes do Banco Master que tenham a ver com o sistema previdenciário. A justificativa para convocar Daniel Vorcaro nessa CPI do INSS é porque o Banco Master teria algum tipo de negociação com o Ministério da Previdência, com o INSS, para o fornecimento ali de dados de aposentados e pensionistas e para que o Banco Master inflasse ali o número de pessoas para as quais ele concedia crédito. E daí depois ele poderia vender essa carteira de crédito, por exemplo, para o Banco Regional de Brasília, com quem ele estava tentando fazer negócio. Então, dentro desse escopo do INSS, Daniel Vorcaro pode ser ouvido no dia 5 de fevereiro. Essa convocação já tinha sido aprovada no ano passado, em dezembro, que precisava ser aprovada dentro do colegiado da CPI. O que aconteceu hoje é que os líderes da CPI conseguiram marcar uma data, portanto, 5 de fevereiro, e a gente vai ver se de fato o Daniel Vorcaro vai aparecer, e se aparecer, se não vai aparecer com habeas corpus, que é o que costuma muito acontecer durante as comissões parlamentares de inquérito, Roberta. Exatamente. O Yander, e o ministro Fernando Haddad falou agora de manhã com jornalistas, afirmou que não conhece Vorcaro, até relembrou o financiamento aí de campanha do cunhado de Vorcaro, a Bolsonaro, a Tarcísio, mas o que dá para a gente dizer dessas relações e também sobre encontros fora da agenda, né? Sobre essa discussão de encontros fora da agenda com o presidente, essas notícias que vêm à tona, que revelam essas relações nos bastidores que acabam causando um estranhamento também da sociedade. Roberta, o governo Lula está tentando se afastar desse caso do Banco Master. A gente está vendo quase que uma operação dos ministros. Ontem a ministra Gleisi Hoffmann tratou do assunto também em um café com jornalistas. Hoje o ministro Fernando Haddad também fala sobre esse assunto e a
a linha de atuação, né, de defesa do governo é essa, de que não aconteceu nada demais em relação a essas conexões de aliados do Palácio do Planalto com Daniel Worcaro. Agora, a reportagem, a coluna do César Feitosa, mostra que o Worcaro foi pelo menos 4 vezes ao Palácio do Planalto. Pelo menos em uma delas se encontrou fora da agenda com o presidente Lula. Nas outras 3 vezes o presidente estava viajando, não estava em Brasília, então não foi com Lula que Worcaro se encontrou. Agora, a gente tem que saber o que Worcaro foi fazer exatamente no Planalto, com quem ele se encontrou, para ver o tamanho, a extensão dessas conexões dele com integrantes do governo, porque esse caso está crescendo, né, Roberto? A gente tem acompanhado, você mesmo falou que é muita coisa, né? Tem que organizar, porque essa teia do Worcaro, de fato, ela está por Brasília inteira, também no mundo empresarial. Então, quanto mais coisas virem à tona e essas informações estão vindo aos poucos à tona, quanto mais a gente souber, melhor para entender esse caso todo. Então, o Palácio do Planalto tenta se afastar desse caso, não é à toa que o ministro Fernando Haddad fala que não conhece Worcaro, até porque a gente já viu que havia ali uma conexão, um contrato do ex-ministro Ricardo Lewandowski com o Banco Master, com o Daniel Worcaro, que gerou um constrangimento para o Planalto. Então, agora, outros ministros vêm a público para dizer que não tem nenhuma relação com o Worcaro, nenhuma relação com o Banco Master. O ministro Fernando Haddad falou que nem conhecia, nem sabia como era o rosto de Worcaro. Agora, outras figuras do governo, não só Lewandowski, mas Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado, tem sim uma relação mais próxima. Agora, a avaliação no governo, Roberta, é que esse caso do Banco Master, ele vai pegar mais o Centrão, que tinha, na avaliação de integrantes do Planalto, relações mais próximas com o Worcaro do que o próprio governo. O governo está tentando, claro, se defender, mas nesse momento a avaliação é de que, conforme o caso for avançando, o governo não vai ser tão afetado como outros políticos, principalmente do Centrão, podem ser, Roberto. Exatamente, gente. Vamos seguir acompanhando. Os nossos analistas continuam com a gente também falando sobre outros assuntos.